luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, minha gente. Boa noite, meus amores. Paz esteja com todos. Sejamos sempre bem-vindos, todos os domingos, às 20 horas, a esse espaço de diálogo, esse espaço de conversa, esse espaço que é sempre essa live livre. A gente vai manter sempre essa live sendo livre. E na noite de hoje, a gente tem a grata satisfação de, pela primeira vez, aqui nas nossas lives, um querido amigo do coração. A gente estava conversando agora há pouco como a gente se conheceu, daqui a pouco a gente até conta para vocês. Nós teremos o nosso querido irmão Guilherme Moura, hoje, Dia das Mães. Guilherme Moura, professor da Universidade Federal de Pernambuco, lá de Recife, vai estar falando agora através aqui dessa live. Ele está em Gravatá. Seja bem-vindo, querido, que a paz esteja contigo. Ô, meu querido, obrigado. Obrigado, você é uma presença muito amorosa na minha vida, como sempre, generosa e sempre me oportunizando a chance, né, da gente, de alguma maneira, gerar benefícios aos seres e servir. Então, obrigado pela oportunidade, feliz Dia das Mães a todas, feliz Dia das Mães a todos, e vamos... Feliz Dia das Mães para as mães que são mães. Feliz Dia das Mães para os pais que são mães, que a gente chama de pães. Feliz Dia das Mães, mas esse é o mais, né? Dia das Mães, que são as mães que são pais. Querido, é sempre uma alegria ter você. Você, antes da gente entrar, né, na temática exatamente de hoje, que a gente vai falar sobre maternidade, gente. Maternidade e equilíbrio emocional. Hoje, sendo o Dia das Mães, eu queria trazer essa temática que eu achei que era muito especial para vocês todas, para todos nós, inclusive, podermos aprender. É interessante que, antes de eu divulgar a temática, eu apresentei a uma mãe o tema, e aí ela olhou e disse assim, esses dois não combinam. Aí eu perguntei o quê? Não entendi o quê? Aí ela disse assim, maternidade e equilíbrio emocional. O Guilherme, ele tem, né, um trabalho dentro dessa área, né, com oficinas e tal, e eu pedi a ele que, se fosse possível, a gente abordar, não exatamente a oficina, como ela é feita e tal, né, mas que a gente pudesse abordar um pouco dentro dessa questão e trazer para as pessoas essa questão do equilíbrio emocional, que nem sempre é fácil. Não é fácil para as mães, não é fácil para os pais, e são sempre difíceis, né? Mas antes da gente entrar, eu disse que iria dizer como é que eu lhe conheci. O Guilherme, gente, há muitos anos atrás, eu não me lembro em que ano foi, eu teria que pesquisar aqui nos meus registros,
faz bastante tempo. Em Piedade existe uma casa espírita chamada Chico Candeias. Xavier. Em Candeias, perdão. Um pouco mais longe ainda. Um pouquinho mais. Era depois do bairro onde eu morava, que eu morava em Jardim Piedade, e um pouco mais à frente tinha o Chico Xavier. Essa parte você não me contou, não. Você é da minha área. Eu morava ali perto. Só que eu frequentava o Jefa e ficava um pouco mais perto. Pronto. É o Francisco de Assis. E aí eu pesquisando, querendo conseguir sempre palestrantes diferentes e tal, entrei na página do Chico Xavier de lá. Aí tinha palestra com fulano, com não sei quem. A grade, né? E aí eu vi Guilherme Moura. Aí eu disse, eu vou chamar esse rapaz aqui. Aí consegui o número do telefone dele de casa, liguei para a casa dele, falei com ele, e aí disse assim, Guilherme, eu sou aqui do Chico Xavier de Camusim, São Félix e tal, e estou querendo ver se seria possível você me fazer uma palestra aqui, que tema você poderia abordar. E aí, gente, as pessoas de bom coração, elas agem como ele agiu. Que ele disse assim, onde fica Camusim? Ele fica em Pernambuco, fica a 120 quilômetros de Recife. Aí ele perguntou, que dia que é a palestra? Ele disse, no domingo à noite. Ou seja, ele teria que se deslocar de Recife para cá, para fazer a palestra. E aí ele ficou assim... Eu nunca tinha conversado com ele, e o meu primeiro contato foi, você topa vir fazer a palestra aqui em Camusim? Ele disse, topo. Eu fiquei numa alegria imensa, e ele veio. E aí é interessante porque bateu, né, um com o outro, bateu, isso foi uma alegria muito grande, esse contato permaneceu durante todos esses anos. No ano passado eu tive internado com infecção urinária em Caruaru, ele saiu de Gravatá e foi lá me ver, né? É um cara fantástico. E assim foi que eu conheci o Guilherme, essa é a forma como a gente se conheceu, do meu ponto de vista. Agora, eu nunca perguntei a você como foi que você viu isso. Eu achei estranho, né? Porque, afinal de contas, é uma coisa meio inusitada, né? Eu disse, por que você acha que eu devo fazer essa palestra, né? Qual foi o movimento, né? A energia e tal. Mas, enfim, todos esses anos tem sido uma alegria e a gente teve umas 2 chances de ir em Camusim, né? Que é um lugar ainda mais frio do que Gravatá, maravilhoso. E é isso. A gente mantém esse contato e é muito bom. Um friozinho gostoso. Você esteve aqui no dia 7/11/2010, a primeira vez. Já achasse aí. Já achei. Veio falar sobre a paternidade e maternidade na visão espírita. Olha que coincidência. Depois você me chamou outra vez, eu disse... Dia 8 de julho. Pronto, vamos tentar entrar em julho, que eu vou estar em Gravatá, fica mais fácil. Isso. 8 de julho de 2012. Você falou sobre obsessão, causas e consequências. Tem tudo aqui anotado. A ficha corrida está aí, né? Tá, sim. Bom, querido, vamos lá, vamos. Né? Entrar na temática. Mas, gente, hoje é Dia das Mães, né? E a nossa considerada nossa mãe espiritual, né, Maria, também deve ser lembrada, né? Também a gente deve... acho que um dos maiores exemplos de mãe é a nossa irmã, né? E mãe espiritual, Maria de Nazaré. A gente não preparou hoje nenhum roteiro. Hoje a gente deixou aberto para a gente realmente fazer essa interação aqui. Lógico que ele vai trazer parte daquilo que ele tem de conteúdo, né, sobre a escola, não, como é? A oficina, né? Mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho, Guilherme, como é que você vê essa questão, né, de Maria, né, nossa mãe espiritual. Muito bom. Eu vou começar com duas observações. Primeiro, que eu queria ter uns livros bonitos, eu disse a você, né? Um livro bonito desse assim, ó, que coisa, só tem uma parede branco
você está com esses livros todos aí. Que beleza de cenário. Eu estou aqui só bem... E segundo, que eu já achava um atrevimento eu falar para as mães, né? Eu já estava, e aí depois que essa mãe disse isso, aí eu falei, pronto, agora fechou a tampa, né? Porque se ela disse que não tem como combinar, eu vou fazer o quê? Né? Porque ela que vive a experiência. Mas esse é o nosso tema, assim, para mim é muito natural falar de maternidade, porque eu vejo a maternidade completamente conectada com a paternidade, né? Você falou de pães e mais, a gente brinca com essas palavras. Obviamente que há especificidades, mas o que conecta, o que faz alguém estabelecer uma relação de filiação, fundamentalmente é o afeto, né? Você fala de Maria, segundo a mitologia cristã, não é? ou a narrativa cristã, Jesus é um filho adotivo, né? Jesus foi adotado por José, já que ele não teve parte, não é? Segundo a narrativa bíblica, no nascimento de Jesus, no nascimento físico. O mesmo aconteceu com Moisés. Essa semana eu assisti com meus filhos O Príncipe do Egito, que eu queria rever há muito tempo. Um desenho belíssimo, belíssimo, uma animação. Eu não falo mais desenho, na minha época era desenho, né? Agora é animação. Animação. E é linda a estética, assim, comovente, e a história, né? E no início diz lá, ó, isso aqui é conforme o Êxodo. Vamos contar a história que está no Êxodo. E eu com meus filhos sempre com espírito crítico, e isso foi assim? Não foi bem assim. Essa é uma visão um pouco romantizada, tem outras versões, mas vamos nos entregar a estética da narrativa, que é o principal, né? Mas Maria representa essa capacidade gigantesca de amar, verdadeiramente, né? E aí, por exemplo, quando se fala em Deus, a gente sempre pensa num Deus masculino, o que faz pouco sentido. É mais provável que o Deus de Jesus seja feminino do que masculino. Ele teve que chamar de pai porque a galera naquela época não era fácil, né? Hoje já está desse jeito que a gente está lidando aí, que eu acho que voltou uma turma grande, viu? Né? Não vamos entrar muito nesse tema não, mas eu acho que tem uma turma grande aí que veio para essa época para a gente tentar se ajustar. Mas, enfim, é muito mais fácil pensar num Deus mãe, não no sentido de gênero, mas no sentido dessa potência afetiva. Mas, verdadeiramente, ser pai, ser mãe, transcende a questão de gênero, transcende. A gente tem uma sociedade muito machista que tenta separar essas coisas e, enfim, eu hoje tive um dia muito emotivo. Vou falar um pouco da minha prática para vocês a partir dessa experiência e começar a trazer esses conceitos, e Leandro vai me interrompendo à vontade a qualquer tempo. Então, primeiro eu quero dizer que o meu atrevimento se baseia nisso, né? No meu entendimento que pai e mãe são verdadeiramente uma coisa só. Então, eu me vejo com lugar de fala, para usar uma expressão do momento, para falar sobre isso. E a gente precisa buscar, sim, equilíbrio emocional. É possível, sim, a gente estabelecer. Isso é muito importante. E a gente vai falar de algumas coisas sobre isso. Mas ainda fechando um pouco essa ideia de pai, de mãe, de gênero e tal, hoje eu conversando com minha mãe, uma das minhas mães, né, que eu tenho muitas mães, mas aquela que me gerou, pariu e adotou. Né? Essa é aquela minha mãe principal, mas eu tenho a presença feminina, materna, muito grande na minha vida, graças a Deus. Mas eu falando com esta minha mãe, e ela falando, você é pai, ela disse essa mesma coisa. Eu fui dizer a Marília, viu, Leandro, minha filha mais velha, eu sou pai. Ela disse, não, você é pai. 17 anos. A gente cria os filhos com senso crítico e depois a gente tem que aguentar o tranco. Ela disse, filha, é porque tem um certo conceito. Ela disse, não, mas no meu conceito de pai é esse. E você é pai. Eu disse, você está certo. Você está certo. Não é? Então, porque o pai é isso. A gente tem conversas assim, ela é muito... E uma vez a gente conversando, e eu disse para ela, filha, eu te amo. E ela disse, pai, eu também te amo igual. Eu disse, não amo. Você não me ama igual que eu amo você. Aí ela ficou assim com cara de brava. Aí eu disse, de quantas coisas você já abriu mão por mim na vida? Aí ela ficou olhando assim.
É por isso que você não me ama do mesmo jeito que eu amo você. Isso não é possível. Agora, quando você for mãe um dia, aí você vai amar tanto essa pessoa que você vai me entender. Então, eu sei que você me ama, mas eu te amo muito mais. O amor, o maternar e o paternar é isso, gente, é o cuidar. Não é? Quando eu me coloco na condição de cuidador, isso não é nenhum sacrifício. Eu me nego. Não, eu vivo a minha vida nos seus múltiplos aspectos. Eu sou um profissional, eu sou um amigo, eu sou um homem também. Esses meus espaços não são negados, mas a minha paternidade é intensa. Agora, por exemplo, eles estão com a mãe. Ficam metade da semana comigo, eu sou separado. E eles ficam metade da semana comigo e metade da semana com a mãe. E quando eles estão comigo é maravilhoso, e quando eles não estão também é maravilhoso. Porque nós precisamos ter essa experiência. Enfim, então o pai, né? Mas vamos voltar para a ideia do pai. Aí minha mãe disse, você é pai, porque as pessoas veem, né? Essa coisa de um pai que faz coisas que deveria ser da mãe. Isso um dia vai acabar, essa coisa. Isso tem que acabar. E minha mãe disse, eu disse, mãe, eu já nasci mãe. Eu falo para ela, né? Eu já nasci mãe. Com 10 anos de idade, a senhora não sabe disso. Veja que conversa emocionante. Eu disse, a senhora não sabe disso, eu vou lhe contar agora. O meu irmão caçula tem 10 anos a menos que eu. Somos 3 lá em casa, eu sou mais velho. E aí, no dia que ele nasceu, nós somos do mesmo mês. 10 anos de diferença. Meu pai ligou lá para casa e eu atendi. Telefone fixo. E ele disse, nasceu, é um menino, seu irmão Rafael. E nesse dia eu chorei. Com 10 anos. Um choro muito, muito suave, sabe? Eu não esqueço isso. Aí eu dizia, mãe, a senhora lembra que eu cuidava dele, que eu dava comida, que eu levava ele para passear, para tomar sol? Ela disse, não só lembro como tenho fotos. E teve um dia que não sei o que, ela começou a contar uma coisa, eu disse, pare que eu não estou lembrado disso não, conte direito. Que eu estou muito impactado. Ela disse, vou contar devagar. Teve um dia que fulana, que trabalhava para a gente, quebrou a perna, eu tive que sair correndo para levar ela no hospital. E Rafael, que é meu irmão caçula, tinha 9 meses, você tinha 10 anos e pouco, e eu virei para você e disse assim, você toma conta de Rafael, que eu tenho que levar ela na emergência. E você disse assim, eu tomo. Pode ir, minha mãe, que eu tomo. Ela contou, eu não lembro disso, Leandro, mas eu fiquei tão impactado, que ela disse que depois, quando chegou mais tarde, a casa estava uma bagunça, mas estava meu irmão tomado banho, fralda trocada, e alimentado, e eu com ele lá. Então, eu disse, minha mãe, eu já nasci mãe. Então, essa coisa, a gente tem que soltar isso, né? A gente tem que, claro, respeitar as individualidades, respeitar os lugares de fala, as experiências que são muito próprias do universo feminino, que eu não tenho como dar conta, mas, do ponto de vista da relação, de constituição de uma filiação, o que fundamenta a filiação é o afeto. Na verdade, é só o afeto. Sem afeto não há filiação. Você quer falar? Quer perguntar? Estou vendo você querendo... Não é que você me fez lembrar algo que eu passei bem semelhante também, com 10 anos de diferença. Nasceu minha irmã caçula, e que depois que meu pai... aí ela novinha, era eu quem... Minha mãe teve um problema de saúde, exatamente nessa época, ela muito novinha, e era eu quem preparava a comida dela, dava banho nela, trocava fralda, tudo e tal. Então, você me fez lembrar muito disso, né? E é tanto que depois meu pai partiu, eu tinha 17 anos, então eu virei arrimo de família, e para mim ela é minha irmã-filha. Exatamente. Né? Ela é irmã-filha. Os papéis, eles são muito mutáveis, né? Tanto é que há padrastos que são verdadeiramente pais. Isso. Nós conhecemos muitos casos. Há madrastas que são verdadeiramente mães. Você tem quantos filhos, Guilherme? Eu tenho 4 filhos. 4 filhos, adotados. Tem filho adotado, né? Todos 4. Os 4 são adotados? Todos 4. É uma das coisas que a gente vai falar hoje, né? A questão da adoção. Depois a gente eu conheci uma mulher maravilhosa recentemente que está me fazendo querer ter o 5º daqui a um tempo. Mas isso é outra história, eu conto depois.
Por Vamos isso com que eu tô calma, rindo né? desse jeito. Vamos com calma, isso é possível. Mas tá Deixa eu registrado aqui. Ótimo. Aí fica, viu? Aqui pro resto da vida vai ficar gravado, Tá viu? dito, tá dito, tá dito. Quero conhecê-la, quero conhecê-la. Ela é especialíssima. Pronto. Vou trazer os boa noite do pessoal aqui, o pessoal está fazendo comentário, e a gente sempre diz a todos que estão assistindo, né, que podem e devem comentar, podem e devem perguntar, tá? Hoje, mais do que nunca, essa live deve ser interativa mesmo, porque todos nós, em algum momento, somos pais ou mães, em algum momento, mesmo que a gente não tenha gerado, mas mesmo que tenha sido apenas cuidando, como disse o Guilherme, né, e de alguma forma, muitas vezes, a gente teve essa relação de afinidade, né, como, de sentimento, de amor. Então, deixa eu trazer os boa noite pessoal aqui. E sempre lembrando, viu, gente, as perguntas de vocês têm prioridade sobre o que a gente está abordando aqui. Ótimo. A gente só pede apenas que a pergunta, naturalmente, seja dentro dessa temática, tá? Luísa de Marilac Soares, minha tia, que eu falei agora há pouco a você, em Foi. off. Um cheiro na senhora. Boa noite, Leandro. Obrigado, Guilherme, por ter aceito essa missão de amor. Que maravilha. É a de hoje também, né, tia? A missão de amor também de nos trazer essa reflexão maravilhosa. A Marisa Vilarim. Boa noite, saúde, luz e paz para todos nós e toda a humanidade. Beijo, Marisa. Está sempre aqui com a gente todos os domingos. Beijão para você, meu anjo. Marcelo Barbosa. Em nossas várias encarnações, a gente acaba mudando as nossas posições. Ora reencarnando como filho, ora reencarnando como pai ou mãe do mesmo grupo de espíritos afins. Deixa eu pegar essa fala, se você permitir. Ótimo. Porque não Claro. É exatamente uma pergunta, mas ela é muito oportuna quanto à afirmação. Eu escrevi um texto uma vez, acho que foi para um jornal, e eu disse assim: o espírito é naturalmente vocacionado para a adoção. Ele precisa ser, porque senão ele não entendeu o espiritismo. É preciso entender. Hoje eu tenho uma relação com o espiritismo que transcende a identidade religiosa. Você me conheceu, um trabalhador de um centro espírita também chamado Chico Xavier, como você contou, e por várias circunstâncias, nos últimos 6, 7 anos, eu venho num outro processo. Então, hoje eu me coloco um pouco, vamos dizer assim, numa posição mais independente em relação a títulos. Eu tenho tentado fugir dos rótulos e das identidades. E nunca entendi tanto o espiritismo como hoje, depois de estudar e praticar no sentido da casa espírita durante quase 25 anos. Dirigindo a reunião mediúnica há mais de 10 anos e, enfim, lidando com todo tipo de situação. Lá no centro a gente fazia tudo, né? Aplicava passe, dava palestra e às vezes em outros centros, quando tinha uns atrevidos, assim, uns corajosos que chamavam, a gente ia... Por isso que eu disse, eu vou bater nesse lugar aí que eu não conheço, porque, né, é uma chance, né, da gente trabalhar. Então, eu entendo o espiritismo hoje, eu cotejo ele com o budismo, que para mim hoje tem um papel também muito importante. E, enfim, a profundidade do espiritismo, para mim, ela se tornou ainda maior, né? E a gente precisa entender. Então, um espírita que não entende o que o nosso colega acabou de dizer, ele não está entendendo nada. Então, tem uma passagem do Evangelho, eu vou dar o ponto para vocês pegarem depois, a parentela corporal e a parentela espiritual. É o item 8 do capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe. Capítulo 14. Capítulo 14, que é no item 8, certo? Que começa assim: os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. E vai por aí, eu não vou ler para não gastar tempo, mas a essência está dito aqui com muita clareza, que os verdadeiros laços não são os laços corporais. A gente se reorganiza através dos laços corporais, pelas necessidades dos reencontros, das convivências. Mas o que faz a filiação é o afeto. Tanto é verdade
que há muitos órfãos de pais vivos e de mães vivas. Isso não é só nas periferias das grandes cidades, não. Às vezes nas coberturas das avenidas, nós temos órfãos de pais vivos e de mães vivas, que dão muitos presentes. Que é terrível, né? É terrível. A gente entende que há uma necessidade dessa experiência, por outro lado, não nos cabe nunca justificar nenhuma ação, nem julgar, nem justificar nenhuma ação. Isso é porque ele precisa, que é outra coisa que às vezes eu vejo, não interfira Essa pessoa não entendeu nada. Eu vi uma pessoa falar uma vez sobre isso. Não, mas se nasceu assim, não interfira. Essa pessoa não entendeu nada. Nada. O espiritismo não tem essa visão, não é? Isso. Ele explica que as coisas têm uma razão de ser, mas o nosso papel no mundo, isso está muito claro no Evangelho, inclusive. O nosso papel no mundo é aliviar toda dor que surgir diante de nós. Nunca pensar. Mas estender a mão, né? Exato. Estender a mão e não dizer. A gente pode até entender, essa pessoa passa por isso por uma necessidade. Isso é um entendimento racional, que nos faz entender que as coisas não são fortuitas, não são gratuitas. Mas é só isso, parou aí. Você simplesmente vai ao encontro e alivia aquela dor. Não é? Alivia aquela dor porque é o que importa. No Evangelho tem uma passagem que diz assim: sabeis por acaso se Deus não te colocou naquela situação justamente para aliviar, para interromper aquele sofrimento? Veja a pergunta. Eu não vou lembrar agora as passagens, porque eu não estou mais aquele rato de centro que estava com o Evangelho embaixo do braço o tempo todo, mas a essência é isso. Então, o espírito ele é naturalmente vocacionado para a adoção. Não só a adoção no sentido jurídico, da experiência de filiação do ponto de vista legal, mas para a adoção no sentido afetivo. Né? Então, nós temos muitas mães e muitos pais. Hoje eu passei o dia falando com mães, e era uma atrás da outra, e era uma atrás da outra. E eu dizia, meu Deus, quantas figuras maternas existem na minha vida, que coisa preciosa, que coisa... E das 8 da manhã até quase agora eu estava nisso. Fui almoçar às 4 da tarde. Minha mãe ganhou um celular também, e eu passei uma parte da tarde tentando dar um suporte. Aí eu pensei, meu Deus, eu ia fazer isso com meu pai, agora é o pai e a mãe, mas vamos embora. Tem que ter toda a paciência do mundo com o pai e com a mãe, porque lá atrás eles estiveram com a gente, né? Honrar vosso pai e vossa mãe. Então eu fico com toda calma, mas eu não estou achando o botão. Se eu for em tal lugar, como é que vai ser o Wi-Fi? Aí eu, não, Wi-Fi não é assim. E é isso, né? A gente vai girando os papéis. Um dia desse eles estavam me ensinando a caminhar, e hoje Hoje você está segurando ela para... Wi-Fi. Hoje você está segurando, né, no caminho, né? Maravilha. Isso. Se quiser, em qualquer momento, eu vou segurar assim. Então... A relação é afetiva, sabe, Leandro? A relação é afetiva. Veja bem, o conceito é o seguinte: uma gestação é um ponto de partida, mas não é nem suficiente e nem prescindível. Do ponto de vista linguístico, semântico, do ponto de vista do significado, gestação, gene, genética tem uma matriz de significado completamente diferente de pater e mater. Ok? O pater e a mater é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que recebe, é aquele que ampara. Esse é o pai. Então, quando você vê no jornal o pai violentou o filho, essa frase quer dizer, literalmente, entrar para fora. Ela não tem sentido, porque o pater nunca violenta. O pater nunca violenta. Aquilo foi o genitor. É outra coisa. As pessoas confundem, né? O pai matou o filho, o pai... Não, é o contrário. O pai tira da boca a comida e manda para o filho. O pai não tem plano de saúde para o filho ter. O pai dá o presente para o filho e vai pagar, sabe Deus como. E eu estou falando de muita gente, não estou falando de mim. Sabe? Então, o pater é aquele que é firme. Não é? O pater é aquele que disciplina. Porque sem disciplina não há limites, e sem limites nós perdemos referências. Mas o pai não violenta, o pai não agride. Aí vamos falar de equilíbrio emocional. Daqui a pouco, a gente vai conectar uma coisa com a outra. Mas primeiro é preciso entender a paternidade e a maternidade. Toda vez que eu falo paternidade e maternidade, entendam como sinônimo. Então, a paternidade e maternidade, ela é um processo afetivo. Se você tem parte genética com aquele ser, isso é um detalhe. Isso é um detalhe, verdadeiramente é um detalhe. Porque isso não vai definir, embora eu costumo dizer, num dia como o de hoje,
E vou dizer agora, me conectando com essas figuras tão presentes na minha vida, eu vou dizer assim: benditas sejam as mulheres por cujos ventres os meus filhos vieram até os meus braços de pai. Percebe? Benditas sejam as mulheres. Não importa o que elas foram, eu não julgo. Elas tiveram algum tipo de impossibilidade de se tornarem mães. Não me cabe julgar. Mas a representação delas na minha vida e na vida dos meus filhos não é de negação. Não é? Porque se elas não se tornaram mães, elas foram as genitoras. Então o genitor tem um papel importante. Porque através dele vem a vida, e vamos falar de reencarnação. A reencarnação surge a partir da genética, mas não a paternidade nem a filiação. Ok? São dois movimentos diferentes. Então, benditas sejam essas mulheres. Mas a contribuição delas, que não foi pouca, foi de dar a vida. Foi de dar a vida biológica, mas o espírito já existia antes. Como acabei de ler, como está no ponto lá. Leiam mais tarde vocês, antes de dormir, eu sugiro, é belíssimo. A parentela espiritual, a parentela corporal. Então, essas figuras não são negadas, mas um pai e uma mãe é sempre que estabelece a relação afetiva. Isso é adotar no sentido amplo. Você adotou sua irmã como filha. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: eu fui criada pela minha madrinha. Eu disse: é sua mãe. Ela olhou para mim: é sua mãe. Porque não existe. É feita aquela história da venda. Leandro, não sei se em Camocim tem essas vendas, essas bodegas que você chega assim, diz assim: seu fulano, tem tal coisa. Aí ele diz: tem, mas está faltando. Você já ouviu essa resposta já? Já, claro. É maravilhoso isso, né? Tem, mas está faltando. A linguagem, eu amo, eu fico louco, porque tem, mas está faltando. Como é que tem e está faltando ao mesmo tempo? Mas você entende. O que é que ele está dizendo? Ó, normalmente eu vendo, mas hoje não tem. Eu sou professor de administração, isso na nossa área tem um nome, chama-se ruptura. É um conceito do varejo. Houve ruptura de venda, entendeu? Então, o pai e a mãe não é o que tem, mas está faltando. O pai e a mãe é aquele que exerce função paterna e função materna. Leandro, vá me freando se surgir. Eu não estou vendo as perguntas, você me freia. Eu vou colocando sim. A prioridade é Isso. A gente vai trazer aqui alguns comentários aqui. A Francisca Goretti, que a gente chama aqui carinhosamente de Gogó de Ouro. Gogó, beijo, Gogó. Boa noite, família Chico Xavier. Feliz Dia das Mães. Para você também, meu anjo. Tudo de bom para que todas as mamães, né, na noite de hoje sejam confortadas, né, nessa atividade de luz. Ser mãe é atividade de luz. A Elane, beijo, Elane, beijão, viu? Abençoada noite a todos. Hoje o tema promete grandes emoções, com certeza, e grandes aprendizagens. A Gogó diz assim: ser mãe é ser anjo na carne, heroína desconhecida, oculta à multidão, mas identificada pelas mãos de Deus. H. Isso. Assim, dentro do que a gente está abordando, ser mãe, ou educar filhos, ou orientar seres humanos, espíritos, né, em evolução, não é fácil, né, Guilherme? Não. Até porque muitas vezes eles não escutam o que a gente fala, eles escutam aquilo que a gente faz. Isso. Eu conheço uma mãe que uma vez disse assim... Olha lá, cuidado. Lá vai. Bom, ela disse isso publicamente e eu não vou dizer o nome, naturalmente. Né? Então, se ela estiver acompanhando, talvez ela saiba que aconteceu com ela. Mas eu não vou citar o nome, tá? Essa mãe uma vez disse assim: Leandro, como as crianças falam a verdade. Porque a gente diz para os filhos: não minta. Olha, você não minta. Essa mãe, eu não vou nem identificar quantos filhos ela tem, nem quantas filhas. Mas aí ela contou que uma vez ela estava em casa e a filha, né? Eu já comecei né? Podia ser a pessoa. Ai, perdi. Aí chegou uma pessoa, tocou na campainha, aí a filha disse assim: só um minutinho, tá? Porque a mãe, a pessoa que chamou perguntou: sua mãe está?
Só um minutinho. Ela foi lá dentro. Mãe, tem uma pessoa aí querendo falar com a senhora. Quem é? Não sei. Aí ela disse assim, diga que eu não tô. Pegou, chegou lá e disse assim, mamãe mandou dizer que não tá. Aí ela escutou, né? E a filha respondendo, a mamãe mandou dizer que não tá. Aí ela correu, chegou lá e disse, eu tô. Não, é fogo, né? Às vezes acontece isso, as crianças não conseguem entender. Ora, veja, ela ainda botou a culpa na criança. Mas isso serviu muito de... A pessoa não sabe dessa história, né? A visita não sabe o que aconteceu. Mas é interessante porque foi muito bom para a mãe. Porque aí a mãe, depois ela disse assim, Leandro, eu nunca mais faço isso. Eu não vou mentir para os meus filhos. E é isso mesmo, né? A gente tem que entender que os filhos não fazem aquilo que a gente diz. Não tem essa história de, olha, faço o que eu faço e não o que eu digo. Não é? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Né? Eles vão fazer o que você faz. Exato. Não posso chegar a estar aqui fumando e dizer, não fume. Ele vai dizer assim, como? O senhor não está fumando? Né? Aí eu queria que você falasse a respeito disso, de o quanto os nossos filhos seguem mais aquilo que a gente faz do que o que a gente diz. Maravilhoso você colocar isso. Eu diria em acréscimo que a coisa é ainda mais sutil, né? Você falou da oficina e tal, então esse trabalho que eu estou fazendo, ele tem 3 pressupostos. O primeiro eu já meio que esgotei um pouco aqui, se bem que esse assunto ele é longo, né? Ou seja, uma relação materna e paterna é uma relação afetiva. Vamos entender isso. Então, para homenagear o meu professor querido, que partiu essa semana, Humberto Maturana, a gente estava agora na homenagem a ele. Ele tem uma definição de amor que é belíssima. Ele usava a expressão biologia do amor. E ele diz assim, o amor é assim, eu aceito o outro como legítimo na relação. Então, se eu aceito o outro como legítimo na relação, o muçulmano pode conversar com o judeu, enfim, os dois conversam e é legítimo, e assim por diante, né? Então, é no processo comunicativo, é no processo de linguagem que a gente se encaixa, ok? E mães e filhos, e pais e filhos e filhas, enfim, isso é muito, muito importante. Eu vou dar um exemplo de uma situação que eu vivi há alguns anos. A minha terceira filha, Ana, ela hoje está uma moça de 13 anos, mas alguns anos atrás ela era uma menina de 4, 5 anos. E um dia eu estava ajeitando o jantar, servindo eles na agonia, aquela correria, botando os pratos, e aí ela pediu para contar uma história. Aí conta aquela coisa. Não, ela fez uma pergunta. O que é tal coisa? E eu estava impaciente. Veja a questão da nossa ação, né? E da nossa... Aí eu disse assim, filha, você já sabe a resposta dessa pergunta. Por que você está perguntando? E eu servindo. Aí ela disse assim, pai, é porque eu gosto quando você conta. Eu gosto quando você diz. Aí eu dei aquela parada assim, sabe? Aí parei, respirei e disse, tá certo, filha, você tem razão. Vou dizer de novo. E disse. Então, quando a gente conversa, não é um processo necessariamente informacional que está acontecendo. Certo? Na maior parte do tempo, conversar é um processo de encaixe. Ou de desencaixe. Não é informacional. Raras vezes a gente está pedindo uma informação a alguém, simplesmente. A conversa é isso. Então, essa experiência afetiva se dá nesse encaixe. Isso envolve escutar, isso envolve falar com certos cuidados, e aí o equilíbrio emocional vai ser o terceiro pressuposto que vai fechar a coisa. Por exemplo, se um filho não está se comportando bem, eu digo, meu filho, como eu já disse, você é um menino muito bom, mas isso que você está fazendo é muito errado, por causa disso. Certo? Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer, você é mau, você é preguiçoso, você é... Isso, particularmente com os filhos, tem um impacto terrível, porque no inconsciente o filho diz assim, se essa pessoa que é tão grande, que é a maior pessoa, diz que eu sou, é porque eu devo ser mesmo.
E às vezes os padrões se repetem e a gente não sabe por quê. Eu vivo dizendo e ele continua fazendo, porque você está fixando ele naquela posição, em vez de libertar. Então, o meu caçula, que está agora com 11, o esporte preferido dele é irritar os irmãos, né? Somente as irmãs. Muitas vezes é divertido, né? Mas ele passa do ponto de vez em quando e eu, porque ele tem um espírito mais, vamos dizer assim, essa coisa de desafiar. Ele muito pequeno, há tempos atrás. Vocês não estão me vendo, mas eu tenho 1,94 m, Leandro sabe, eu sou um pouco exagerado. Então, eu com 1,94 m, tá aquele pirra, tomando nada, me desafiar, já pensou? E aí, eu vou fazer uma cena aqui agora, eu dizer, João Rafael, vá tomar banho. Não, eu não quero. Vá tomar banho, então vá tomar banho. Aí ele, não vou, pronto. Aí, meu pensamento, né? Tem coragem de mamãe não, você não tem? Aí eu vou fazer um movimento aqui, vocês imaginem. Eu em pé, vocês não vão ver, mas eu com a sandália, aí fiz assim com o pé, a sandália saiu metade para fora, feito as garras do Wolverine. Aí eu, como é a história? Aí a sandália fez só isso. Ele, eu vou. Nunca levou uma chinelada na vida. Mas assim, ele me testava. E aí eu, quando ele era esperto, porque na primeira ameaça ele se mandava. Né? Mas ele queria me peitar. Então, é meu dever que ele entenda que eu tenho autoridade. Mas eu não preciso agredir exatamente e a coisa pode ser leve. E aí, um dia, ele passou do ponto com a irmã e achando engraçado e tudo, e ela não estava gostando. Eu cheguei junto e ele disse, mas eu estou só brincando. Aí eu disse para ele, entenda uma coisa, meu filho, só é brincadeira se os dois estiverem se divertindo. Se a outra pessoa não estiver se divertindo, não é brincadeira, é maldade. Isso. E principalmente se for mulher, já que você é homem. Nunca faça isso. Que é bom, inclusive, levar para eles, enquanto eles são pequenos, para eles aprenderem desde pequeno, né? Porque eu faço com os meus alunos lá na frente. Leandro, um dia desse, há um tempo atrás, eu chamei uma aluna para ir para o quadro, escrever uma coisa, e eu escutei um assovio vindo da turma, uma turma de 50 alunos. Eu parei assim. Quem foi? Quem foi que assoviou? Porque é o seguinte, dependendo da turma, eu sou manso, eles fazem o que quer. Tem turma que faz o que quer comigo. Uma turma, quem é professor sabe disso, uma turma tem uma personalidade coletiva. Eu não sei como é isso. Mas tem. Tem turma que eu pego e faz o que quer comigo. Faz o que quer, tira um. E eu me divirto. E tem turma que, quando bate, eu digo, eu vou aqui abrir a caixa de ferramentas desse pessoal. Mas eles vão... Essa turma era mais ou menos, mas aí um rapaz levantou a mão e eu disse, eu não admito que você faça isso. Respeite a sua colega. E aí ficou aquele clima, ela fez tudinho, depois voltou à aula. No final ele veio conversar comigo. Eu disse, desculpas, disse, professor, é porque ela é minha amiga, eu conheço, foi uma brincadeira. Eu disse, você vai fazer isso se vocês dois acharem divertido em qualquer canto. Mas jamais de público, jamais na minha aula você vai fazer isso. Respeite. Ele está incentivando outros a fazerem com ela também, né? Não, eu não admito, não faz na minha frente, entende? Não faz na minha frente. Nem com a aluna, nem com a professora. Por vários motivos, e depois que eu me tornei pai de meninas, eu fico só pensando. Então, assim, eu sou muito calmo na maior parte do tempo, sabe? Mas essas coisas são muito sérias. E uma vez eu disse uma coisa, eu vou dizer aqui, enfim, não estou em busca de santidade nenhuma. Ainda bem que o tema é livre, né, Leandro? O tema é livre, eu não estou em um grupo espírita. A live é livre. Aí uma vez eu disse assim, rapaz, eu disse para uma turma. Eu disse assim, rapaz, se uma pessoa tocar numa filha minha, eu estava em Recife, né? Eu não quero nessa vida nunca fazer nada errado, não. Mas eu pego essa pessoa, encosto a cabeça dela no meio fio e saio arrastando daqui para Caruaru, pela BR, entendeu? Quando eu disse isso, os alunos, minha nossa. Enfim, a gente tem nossos limites, né? Então, quando eu penso nisso, não só nas minhas filhas, na minha companheira, na minha mãe, e eu estou falando de mulheres porque nossa sociedade é misógina e machista, né? Exatamente, enfim, tem situações que quando eu vou,
a pessoa é mansa. Quando vai a mulher, aí cresce, né? Então, enfim, eu procuro educá-los, os meus filhos, para isso. Hoje, eu disse, vocês vão homenagear a mãe de vocês. Nós somos separados, mas existe ex-esposa, mas não existe ex-filho. É outra coisa que tem que ser entendida. Um casal tem que estar junto. Eu costumo dizer que existe a maldição do padre. Você sabe qual é a maldição do padre, Leandro? Não. Até que a morte os separe. Essa é a maldição do padre. Porque devia ser assim. Enquanto for bom para ambas as partes, que fiquem juntos. É mais Vinícius do que o padre, sabe? Que seja eterno enquanto dure. Então, meus filhos entendem que um relacionamento entre homem e mulher, enfim, ou homem, ou mulher, um relacionamento conjugal, ele pode ser desfeito. Mas jamais poderá ser desfeito uma relação paterna e materna. Certo? Então, é para sempre. É para sempre. E aí a gente vai educando, e educa adulto, não vai educar nossos filhos, né? Isso. Deixa eu trazer aqui os comentários. A Glória Maria Campelo de Alencar. Nós somos o espelho para os filhos. Temos que ter muito cuidado com o que falamos e fazemos. Perfeito. E essa questão que o Guilherme estava falando agora, e o que ela está dizendo aqui, né, muito cuidado mesmo com cada palavra que a gente diz, né, aos nossos filhos. Porque como você bem chamou a atenção, né, isso marca. Às vezes uma palavra que a gente às vezes diz assim meio de forma banal, claro. Isso marca pro resto da vida. Eu tenho o privilégio, de ter estudado, de ser treinado por isso. Eu falo sobre isso. Então, assim, eu sempre penso... E aí vai começar uma dica aqui. Tentem ser descritivos na linguagem. Descrevam a ação, não sejam atributivos. Sejam atributivos só quando forem ser apreciativos. Por exemplo, meu filho, como você é lindo. Aí você pode ser atributivo. Jamais usar o termo, por exemplo, tudo não serve para nada, né? Ave Maria, essa então, que coisa horrível. Só faz tudo errado. Ave Maria. Ave Maria. Agora, o que acontece? Aí vamos para o terceiro pressuposto. Se nós estamos em desequilíbrio interno, se nós não temos presença e lucidez, e aí o Espiritismo nos ajuda muito no conceito, mas não fazia parte da proposta de Kardec nos instrumentalizar. Então, por exemplo, eu fui buscar muitos instrumentos no budismo. Então, a meditação. Porque não é uma questão cognitiva. Você pode ler 1000 vezes, tenha paciência, isso não vai resolver. Isso não vai resolver. Certo? A gente tem que ter uma experiência de se constituir, de se ressignificar em torno da virtude que a gente quer desenvolver. Né? E aí, a paternidade e a maternidade é uma oportunidade maravilhosa. Tem um capítulo no livro que eu escrevi que eu digo sobre isso. Meus maiores mestres são meus filhos. E olha que eu tive muitos mestres. Continuo tendo muitos mestres. Mas os meus maiores mestres são meus filhos, porque são eles que evocam de mim as maiores responsabilidades. Eles que fazem brotar um pouco de virtude que eu tenho. Na medida em que exigem, que demandam coisas, como a minha filha que disse, eu já sei, mas eu quero que você diga. Eu quero que você diga, porque eu gosto quando você diz. Como é o nome do teu livro, Guilherme? Pai e Mãe de Verdade. Da editora Juruá. Pai e Mãe de Verdade por conta disso, porque a verdade da paternidade e da maternidade, ela não depende da gestação, né? Ela é um processo afetivo, psicológico, emocional, relacional, onde o biológico entra como pano de fundo. Nós já somos pais e mães antes dos filhos existirem. Nós já somos pais e mães no desejo. Sabe? Nem existe ainda e você já está arrumando um quarto, você já está projetando. Isso é maravilhoso. Então, aquilo é afeto. Aquela pessoa não existe. Filho, eu já lhe desejava muito antes de você nascer. Veja, não tem corpo, não tem sangue, não tem DNA, não tem nada. É o afeto. Então, agora há pouco alguém falou, ser mãe é não sei o quê, não sei o quê. Existe um mito da maternidade que foi desfeito já há algumas décadas. Mãe é mãe, não, isso não é verdade. Pronto. Aí. Obrigado, querido. Então, mãe é mãe, sim, nesse sentido que a gente está falando. Né? A gente usa a expressão adoção e, na verdade, a gente pode usar muitas expressões, mas afeto, amor, cuidar. Eu gosto muito de cuidar.
que cuidar é a expressão de amor mais verdadeira, porque a gente, ao cuidar, a gente naturalmente se coloca em segundo plano. Não quer dizer que a gente está se anulando, não tem nada disso. Isso é outra coisa. Isso é masoquismo, isso é outra coisa. Porque depois vai vir a cobrança. Eu fiz tudo por você. Isso é outra coisa. Isso é natural, isso, é natural. Em qualquer relação, né? Essa história de relação. Eu me anular por você. É doentio. É doentio. Principalmente na relação a dois, né? De casal, né? Isso jamais pode existir, né? E ao mesmo tempo você se coloca em segundo plano como uma coisa natural. Você sequer vê isso como grandes coisas. Às vezes algumas pessoas dizem assim, que grande coisa. Sabe, um pai e a mãe, quando dá comida ao filho, não acha que está fazendo uma coisa incrível. Os pais e as mães aqui sabem do que eu estou falando. Para muitas pessoas aqui eu não estou falando novidade nenhuma. Estou só confirmando. Para o pai e para a mãe, isso é um processo natural, na realidade, né? E não se cobra, né? Exato. Isso nunca vai ser dito. Hoje minha mãe disse para mim, o que a gente quer é que os filhos, porque meu irmão está no Rio de Janeiro, eu estou em Gravatá, minha mãe em Candeias, confusão danada. E ela disse, a gente cria filhos para o mundo e cria os filhos para eles serem felizes, é só isso. Então se eles estão bem, é o que basta, né? É verdade. A Gogó diz que todo coração de mãe tem reflexo de Deus. Boa noite, Wilson. Vamos para um próximo ponto. Você quer falar mais alguma coisa sobre adoção de filhos, Guilherme? Olha, eu acho que a essência está dita, no sentido de que a maternidade e a paternidade, e a gente tem que soltar essas coisas. Uma vez uma mulher chegou para mim, uma senhora, e disse assim, eu não posso ser mãe. Eu olhei para ela e disse assim, talvez a senhora não possa engravidar, ser mãe a senhora pode. Ela olhou para mim e eu expliquei. Uma coisa não depende da outra. E eu abri os olhos assim e veja, o que era um muro intransponível, de repente virou uma ponte. Então, principalmente espíritas que estejam aqui, já que, embora a live seja livre, mas é promovida por a base é o Chico Xavier, né? O centro espírita. Então, o espírita, mais do que qualquer outra pessoa, ele tem que ter tranquilidade com isso. A experiência afetiva é fundamental. Então, não se fechem para isso. Não se fechem para isso. Não fiquem presos anos a fio e sofrendo e inseminações e não sei o quê. E às vezes ali está muito ao alcance. Agora, claro, do ponto de vista formal, o processo de se tornar pai e mãe por adoção requer um procedimento junto ao Tribunal de Justiça. E hoje isso é muito sério, muito bem organizado. E Pernambuco é destaque nisso, viu, Leandro? Pernambuco foi o primeiro estado do Brasil a formalizar uma adoção homoafetiva, que é outra coisa também. Larguem essa besteira de achar que essa coisa de homossexualidade é um problema e tal. Não é. O problema da sexualidade está na promiscuidade. E aí, por promiscuidade, entenda-se usar o outro como objeto. Se eu uso o outro como objeto, a relação com o objeto, aí isso é ruim. Não é? Mas a questão da sexualidade, isso é uma coisa... E a adoção, inclusive, justifica isso. Um casal de homens pode ter filhos, sim. Um casal de mulheres pode ter filhos, sim. E eu conheço muitos, por sinal. Inclusive evangélicos, alguns, outros de outras religiões, enfim. Então, a adoção confirma isso ao determinar, naturalmente, em consonância total com o Espiritismo, que a filiação, a experiência é um laço do Espírito. Né? Mas, do ponto de vista formal, tem uma tramitação que vocês devem buscar. A gente não vai simplesmente achar outra coisa. A adoção não é caridade. Adoção, fazer uma coisa boa. Não, se você quer fazer uma coisa boa, doa uma cesta básica. E vá aliviar a sua consciência que está pesando por outra questão. Mas não vá investir numa relação de paternidade achando que está fazendo grandes coisas, não, porque você vai quebrar a cara. Eu quero ter uma companhia na velhice. Vai quebrar a cara de novo. Guarde dinheiro
para contratar um cuidador que vai sair muito mais barato e faz muito mais sentido. Ninguém tem filho para ser cuidador da gente, não. É como minha mãe sempre disse, filho é para o mundo. Agora, é óbvio que o filho que ama os pais vai estar por perto, vai cuidar, mas não cria essa expectativa, porque você não se torna pai para isso, certo? Outra coisa, a herança genética. Meu Deus do céu, eu tenho um avô que morreu de câncer, outro que morreu de não sei o quê. Meu pai, a gente acha que a nossa genética é fantástica, é maravilhosa, né? Nós vamos projetar um cruzamento de Brad Pitt com sei lá o quê, com a Angelina Jolie, né? A gente tem essa coisa incrível. Não, nossa herança genética, para quem acredita, vem desde Adão e Eva, ou desde, enfim, para nós espíritas, né? Isso vem multimilenar, nós somos a mistura, não é? A mistura de muitos elementos genéticos, isso não nos define nunca. Então é outro mito. Uhum. Tudo isso são pequenos mitos que a gente tenta desmistificar. Ser pai, filho é filho, pai é pai. Não é? A diferença é que na adoção a gente tem uma especificidade. O genitor é outra pessoa. A genitora, eventualmente, é outra pessoa. E é só isso. E a gente conversa com os filhos desde cedo sobre isso, e isso é muito claro. Ah, mas não minta. Fale a verdade. A verdade é bonita, por que vai esconder? Nossos filhos sabem desde cedo. Como é que você vai dizer para uma criança de 4 anos? Você diz assim, filha, você nasceu da barriga de uma mulher que não pode ser sua mãe. Mas papai e mamãe queria tanto você, queria tanto, que foi até onde você estava. E a gente, quando ele viu, a gente quis ser seu pai e sua mãe. E você quis ser nossa filha. E aí veio um juiz e assinou um papel. E a gente é pai e filho. É simples assim. A adoção realmente ela deve partir do amor, né? Deve ser fruto do amor, né? E não para dizer assim, eu vou aliviar minha consciência, como você bem disse. Kardec definiu aproveitando. Desculpa, só para dizer isso, me perdoe. Kardec definiu a expressão caridade com tanta profundidade e nós espíritas traduzimos isso numa superficialidade que chega a ser vulgar. Muitos de nós. Uhum. Certo? A caridade é o amor mais profundo que pode existir. E esse amor está no pai e está na mãe acima de qualquer coisa. Não é? Uhum. Por isso que Jesus disse, quando foi buscado por Maria, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É todo aquele que faz a vontade do meu pai. Aproveitar essa questão, né, de se quiser fazer doação de cesta básica e tal, aí eu venho fazer aqui, né, uma abordagem que é o Chico Xavier aqui de Camusim, todos os meses promove o que a gente chama de campanha do quilo. E como a gente não está podendo fazer a campanha do quilo como a gente costumeiramente faz, que é indo com os trabalhadores de porta em porta, arrecadando alimentos e tal, nós estamos fazendo arrecadação de dinheiro. O pessoal deposita na conta que a gente vai colocar aqui. Deixa eu botar grandão aqui. Tem o Pix também, né, que é o CNPJ do Chico, tem a conta no Banco do Brasil. Todas as doações que entram nessa conta vão para as obras sociais do Chico. Então, quem quiser, quem puder, qualquer valor que possa contribuir, porque a gente junta tudo e a gente atende. Ultimamente a gente tem atendido 104, oh meu Deus, eu ainda vou olhar isso direitinho. Mas são mais de 100 famílias que a gente está atendendo aqui em Camusim. São pessoas que estão necessitando. Então, quem quiser doar, quem puder doar, um valor maior, um valor menor, R$5 que seja, o que for, o que vocês puderem. O dinheiro que entra nessa conta, a gente pega o saldo do dia da compra na conta, e aí compra as cestas aqui em Camusim, né? Inclusive também pensando nessa questão, né, de fazer com que o dinheiro movimente o próprio comércio, né, na cidade, mantendo empregos e tudo. Até isso a gente pensa, a gente não vai comprar lá em Caruaru, a gente compra aqui. Ótimo. Então quem puder ajudar a gente, participe aí, tá, da campanha do Quilo. Eu vou deixar rolando aqui embaixo, vocês anotem os dados. A próxima campanha, a próxima entrega será de hoje a 8. Nós fazemos sempre no terceiro domingo a entrega.
Estamos fazendo no terceiro domingo. Né? Então, por favor, a gente pede que faça esses depósitos e no sábado de manhã a gente vê quanto é que tem no saldo, compra, fazer a entrega no domingo. Ok? Aí aproveitando aqui, eu vou deixar aqui. Muito Não, bem. é esse. É isso É aí. A esse. gente tem muitas formas de ajudar as pessoas, né? Eu quando disse que é só para deixar muito claro, não vamos nos mover em direção à experiência paterna, a não ser por um motivo. Eu quero ser pai. Eu quero ser Isso. mãe. É só essa a motivação. Né? E aí é claro que aí a gente pode falar de equilíbrio e desequilíbrio na sequência. Já falamos um pouco da linguagem, mas veja aí se tem alguém querendo, querido. Tem algumas colocações aqui. A confirmação aqui. Abril 108. Valeu, Elano. Obrigado, meu anjo. A Gogó diz assim: na adoção fundamental é a verdade. Isso. A verdade é fundamental em tudo. O Antônio César: para se ter equilíbrio emocional, é imprescindível que se tenha antes uma boa saúde mental. Temos que estar no fluxo universal ou alinhamento universal, livre de ansiedades, preocupações, depressões, pois tudo isso é lixo e tira a paz, serenidade que o espírito tanto precisa para ser feliz. Se você puder deixar um pouquinho porque tem uns tópicos bons que a gente pode falar, mas desculpe, Okay. Tem mais gente que você quer mostrar antes? Tem mais um, a gente volta para isso. Que é o Marcelo Barbosa. Necessitamos do outro para que possamos evoluir. Precisamos lembrar que estamos em um mundo de provas e expiações, que ainda não somos espíritos puros, e nessa perspectiva, devemos nos preparar para os desafios de ser pai e mãe. Devemos instruir os mais jovens para ter tal responsabilidade. Se você quer fazer colocação logo em cima desse, né? Porque o Antônio trouxe algumas coisas interessantes, né? Primeiro, essa questão, a gente precisa se reorganizar internamente. Vou falar aqui publicamente, porque não há nenhum problema com isso. E você sabe, você é meu irmão e estava cuidando de mim há algumas semanas atrás, porque eu entrei num processo depressivo, realmente. Então, durante 2 meses, isso foi muito forte. E, enfim, isso é uma coisa que todos nós podemos, eventualmente, em algum momento da vida, precisar passar por isso. E em muitos momentos, quando brotava a lucidez entre um gemido e outro, entre um Leandro, tá orando por mim, meu filho, e outro, e eu pensava assim, isso é um detox emocional. Estou precisando passar por isso, e aí, enfim, isso ajudava. Mas tinha hora que era mais exatamente isso. A gente precisa se reorganizar internamente, buscar os caminhos, entender os ciclos que estão surgindo e fechando. A dor vem muitas vezes, nós estamos muito longe. Aí eu já pego a fala do Marcelo, que eu já ia dizer, vou pedir para deixar os dois, né? Pronto. Rapaz, você é bom nesse instrumento, nesse negócio, viu, Leandro? Você dá um curso depois disso aí. Mas, enfim, nós somos esses espíritos realmente cheios de dificuldades, né? Pode voltar, por favor. Mas as duas falas estão muito alinhadas. Então, vamos lá. Ansiedade, né? Ansiedade é uma experiência interna em que eu me vejo diante de uma possibilidade de um futuro que não é real. Vou pegar a palavra preocupação. Não se preocupe, se ocupe. Ok? A palavra já está dizendo, não se preocupe. Então, isso a gente só desenvolve verdadeiramente praticando. Então, se toda vez que vem, e será que aí eu respiro, aí eu trago a presença. Ok? Claro que quando você está num estado agudo, como eu estive há 2 meses, isso aí é minha professora de curso de equilíbrio emocional na Itália, uma americana veio dizer um dia desse, não, na verdade é um vídeo que eu estava revendo um dia desse, e ela disse, eu tive um momento que eu não conseguia meditar. Mas a minha dor é tão grande que eu simplesmente tentava ficar com o meu corpo. Porque eu estava numa separação, porque meu pai estava doente no hospital, porque estava acontecendo tal coisa. E é muito importante a gente entender essa nossa humanidade. Mas quando a gente sai do momento agudo e vai para o dia a dia, a gente precisa praticar.
Certo? Então, como diz Mark Twain, eu sou um homem velho e já tive muitos problemas, mas nenhum deles aconteceu. A maioria deles não aconteceu. Veja bem, eu sou um homem velho e já tive muitos problemas, mas a maioria deles nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Estava na cabeça. Isso é ansiedade, certo? É a preocupação. Então, é verdade. O equilíbrio emocional surge primeiramente na gente. Há alguns meses atrás, eu em casa com meus filhos, no isolamento e tal, e eu aprendi a cozinhar, né, graças à pandemia e tudo mais. E aí a gente falando daquele filme Divertidamente. Você deve ter assistido, né, Leandro? Não, assisti não. Eu assisto aquele. Costuma estar na Netflix, às vezes sai, às vezes volta. Mas tem que assistir. Quando puder, assista, que é muito bom. Mas, enfim, Divertidamente é um filme que ilustra as emoções na cabeça das pessoas, né? De um jovem, de uma criança. E tem a raiva, tem a alegria, tem a tristeza, tem o medo e tem o nojo. São as emoções universais. E elas são caracterizadas por personagens, e o filme vai mostrando que a alegria tem o seu papel, mas a tristeza tem um papel importante na nossa vida também. Né? E aí, eu conversando com minhas filhas uma vez, cozinhando, e aí eu disse assim, eu acho que mamar é nojinho, porque mamar, que é a minha mais velha, às vezes tem uma coisa assim meio boçal, de não quero, tal, a gente rindo e tal. Aí eu disse assim, eu acho que eu sou raiva. Aí as duas, não, pai, você não é raiva, você é alegria. Eu disse, eu sou alegria por quê? Porque você é alegre o tempo todo. Inclusive, Marília, o nojinho dela é justamente isso. Pai, a sua alegria às vezes é demais. Porque ela tem que ser aquela adolescente dark, né? Tem que ser uma coisa meio assim. Aí eu enfim, fico animando e tal. E aí, eu conversando com elas recentemente, porque quando eu passei pelo processo depressivo, eu disse para eles, eu estou começando o processo depressivo, e eu estou me tratando com medicamento e estou buscando ajuda, mas eu estou vivendo essa experiência e vocês vão ficar um tempo com mamãe. E eu achava que esse tempo ia ser mais curto, mas foram quase 2 meses. E falando com eles e sendo ajudado, e quando eu saí desse processo, isso eu estava em Caruaru, eu vim para Gravatá para ficar perto deles, e isso faz 1 mês e pouco, eu estou num processo de recuperação muito importante. Eu diria de cura. E aí, eu conversando com elas de novo, eu disse, lembra que vocês disseram que papai é alegria? Mas durante 2 meses, papai era tristeza. Mas lembra do filme? Lembra da importância do papel da tristeza? Como a tristeza é importante para a gente viver os lutos, viver as perdas, viver os fechamentos dos ciclos, viver as crises, viver a nossa mortalidade, viver a nossa fragilidade. Mas papai está de volta com alegria, como vocês estão vendo. Né? Então, a gente, a maior parte do tempo, alegria, mas às vezes a gente é raiva, às vezes a gente é nojo, às vezes a gente é medo, e às vezes a gente é tristeza. Essas emoções todas existem para nos ajudar. Mas se a gente não trabalhar bem elas podem ser destrutivas. Ok? Então, a raiva pode ser muito construtiva, através da indignação. Certo? Como eu fiz com o meu aluno. Eu não ofendi ele um segundo. Não ofendi ele um segundo. Porque eu estou muito atento à linguagem. Eu disse, quem fez isso? Nunca mais faça isso. Eu não admito isso, isso é uma falta de respeito. Mas eu não disse, você é tal coisa, em nenhum momento. Você não disse assim, você não presta, você... Exatamente, você é macho, nada disso. Porque aí eu estaria colocando ele numa posição de fragilidade, abusando da minha autoridade, e estaria gerando nele não aprendizado. Então já é automático em mim isso. Raramente eu vou chegar para uma pessoa e dizer, você é isso. Só se eu sair do equilíbrio. Aí pode acontecer. Mas não faça isso, eu não admito. Uma vez eu estava dando aula numa turma, e essa turma foi daquelas que a gente se estranhou desde o início. Turma de primeiro período, sabe, Leandro? É menino que saiu do colégio. Aí eu digo, eu tenho que ser Tem uma expressão que a gente usa na universidade que é meio cruel. Vou dizer aqui para vocês. Estou vendo a aula aqui. Que é o pessoal da engenharia, é uma metáfora da engenharia, que é passar o compasso seco. Tu conhece essa expressão? Compasso seco? Tem o compasso, né? Que é aquele instrumento que a gente vai fazer o ciclo. O compasso seco... Está dando aí um delay. Delay não. O compasso seco é assim, você não bota o grafite, entendeu?
Aí você pega. Arrisca. Quem pula, ou pula para dentro ou pula para fora, meu filho. Não fique no meio, não, que ele tora. Então, eu pego, às vezes, o primeiro período de administração e eu digo, essa turma está muito, né, pensando que está no colégio, eu tenho que dar um aperto. Porque eles vão pagar sociologia e eu sou o único do curso naquele momento. Aí eu venho para dar o tom, né? E tem turma que é muito leve, funciona fácil. Tem turma que dá trabalho. E aí, essa turma, a gente estava numa tensão. Teve um dia que a sala de aula tive que apagar todas as luzes para usar o projetor, não tinha como deixar uma parte da luz acesa, e aí algum aluno deu um gritinho, uma coisa assim. Aí eu fui até o coisa, liguei a luz e disse, quem foi que deu o gritinho? Todo mundo na parede assim, né? Não teve coragem de fazer, porque não tem coragem de admitir agora. Aí, porque se eu deixasse, né, aí tudo bem, aí eles foram se ajeitando, aí teve um dia muito engraçado, Leandro, que era dia do meu aniversário. Eu tinha esquecido. Já de noite, cansado, trabalhando o dia todo na universidade, quando eu entro na sala, que vou em direção à mesa, aí eles para. Aí eu, no meio da sala, olhei assim para eles. Aí eles pararam assim no ar. Como quem disse assim, ele não quer que a gente faça, né? Ah. Só que a minha cara era de surpresa, que eu não lembrava que era meu aniversário, e eu não esperava aquilo. Aí eu fiquei olhando bem sério assim para eles, e eles no ar, assim. Aí eu, parabéns pra você. Aí eles começaram a cantar. Aí saiu o peso, né? Cantamos, então a gente tem essa experiência afetiva, entende? Isso aconteceu num dia 9 de outubro, né? Que foi o dia do Alto de Fé de Barcelona, por sinal, né? Eu estava predestinado a ser espírita mesmo, 9 de outubro. E, enfim, essa relação que mistura. Você, às vezes, precisa ser firme, a raiva tem esse papel, sabe? E aí, isso é com o aluno, porque o aluno, na minha vida, tem um papel muito, muito importante. Eu estou dando aula remota e digo para eles, se cuidem, minha gente. Hoje morreu tal pessoa, eu perdi uma pessoa, se cuidem. Isso. Então, assim, está todo mundo muito frágil. Então, a disciplina, eu tento trazer uma leveza. Eu digo para eles, vamos fazer um trabalho, eu dou minha aula, eu como meu papel, mas eu não coloco eles numa posição de tensão. Não é a hora de tensionar, é a hora de acolher, sabe? É a hora de acolher. Então, eu sei o que é. Alguns deles são alunos de baixa renda, que têm muitas dificuldades. Eu não vou criar uma situação, professor, minha câmera não está funcionando. Eu sei que às vezes a pessoa está em casa, não quer ser visto. Eu passei por isso. Eu vi minha filha com 17 anos e o pai não quer ligar a câmera. Um dia ela chorou, porque o professor estava exigindo ligar a câmera. Eu não quero. O adolescente tem muito isso, né? Questão de autoestima. Eu liguei para o colégio e disse, minha filha não vai ligar a câmera. Ela não quer ligar a câmera. E o coordenador disse, ela pode deixar que ela não vai ligar a câmera. Isso. Porque a gente tem que saber eu queria, inclusive, aproveitar o que você falou há poucos minutos atrás, para servir de exemplo para todos nós que estamos acompanhando também, para quem venha a assistir depois, para mostrar que nós não estamos imunes a termos um processo de dificuldade, a termos um processo de tristeza, de depressão, né? Que depressão não é bobagem, que depressão não é porque a pessoa não tem o que fazer. São mitos isso, né? Essa história de o camarada não tem o que fazer, por isso está com depressão. Ora, aqui está um exemplo, né, do Guilherme aqui, o quanto ele trabalha. Até hoje, dia de domingo, eu entrei em contato com ele antes da gente começar e ele disse assim, hoje o dia foi corrido. Né? Então, a gente não pode dizer que depressão é uma coisa que a gente não tem o que fazer. Todos nós, né, precisamos ter o cuidado para que a gente não entre nesse processo. Mas se entrar, busquemos ajuda, gente. Busquemos ajuda. Ajuda profissional, ajuda espiritual, ajuda de um amigo. Ajuda para que depois a gente, reerguido, a gente possa, inclusive, ser lá na frente, nós que vamos estender a mão para outros, para estender o socorro aos outros.
Queria, gente, vocês que estão acompanhando, hoje a gente não vai passar da 9h30, tá? Que eu me comprometei com o Guilherme, que amanhã ele vai acordar muito cedo, né? Amanhã, de madrugada, ele vai ter que tá em alerta já. Então a gente vai se encaminhar para a gente fechar algumas questões. Dentre elas, a principal, né? Que vai ser a questão do equilíbrio emocional. Mas antes da questão do equilíbrio emocional, Guilherme, eu queria que você falasse como é que a gente pode trabalhar ou desenvolver a afetividade nessa vivência da maternidade. A experiência. Primeiro a gente tem que pensar se a gente realmente quer ser pai ou mãe. Que é outra coisa horrível. As mulheres sofrem muito isso, né? Mulher só é mulher quando é mãe. Meu Deus do céu, que coisa horrível, né? E nada a ver, nada a ver. Tanto o homem como a mulher tem que saber, eu quero realmente isso. Às vezes não é o projeto da pessoa. Tem que entender que você, como pai e mãe, você vai se colocar numa... Veja bem, eu sou suspeito, é maravilhoso. É maravilhoso. É completamente maravilhoso. Meus filhos... Eu vou dizer, Leandro, com todos os anos de espiritismo, durante esses 2 meses, eu não vou dizer a você que eu cogitei concretamente me matar, mas eu quis morrer várias vezes. A depressão faz isso, isso me fez ter muito mais compaixão dos suicidas, que é outra coisa. O espírita que julga o suicida também não entendeu o espiritismo. Também não entendeu. Eu vi um pastor falar tão lindamente, mas é um pastor muito diferenciado, tão lindamente sobre isso, que eu pensei, puxa, como alguns espíritas ainda não entenderam isso, né? Essa coisa cria um inferno espírita, com essa história do umbral e tal. É claro que quando a gente se suicida, a gente não acaba com a dor e a gente se projeta numa experiência de sofrimento muito mais intenso. Isso é um fato. Mas uma vez que aconteça, o que nos cabe é compreender que isso é um processo de aprendizagem e que a pessoa vai sair daqui. E que muitas das vezes o que aconteceu com ela não foi simplesmente uma covardia. A dor é tão grande. Eu digo, rapaz, se eu não tivesse meus filhos, eu não sei o que aconteceu comigo. Então, os filhos salvam a gente. Porque muitas vezes eu pensei, quando a gente a ideia começa a vir na cabeça, aí surge o processo obsessivo, que também é espiritual, embora às vezes a origem não seja, mas sempre há um componente espiritual. Eu vou dizer a você, sempre, quase que sempre, porque nós estamos em conexão com esse mundo o tempo todo, e há essa conexão, que às vezes não é principal, mas é secundária. E aí começa a ideia, né? A gente sabe disso. Durante esse processo eu li Sexo e Obsessão, que eu não tinha lido, que é um livro do Manuel Flama de Miranda, que livro forte, viu? Que explica sobre isso. Colocando a questão da perturbação sexual como base, né? Mas do suicídio também. Então, os filhos salvam a gente, eu sou suspeito. Mas primeiro, você tem que saber, você quer? Você quer? Então, se você quer, você sabe o que quer. E aí o afeto vem naturalmente. Às vezes, por outro lado, o filho surge. Alguém engravida e aquilo não era exatamente esperado. E aí, às vezes, o afeto não vem. É o que eu chamo de órfão de pai vivo, de mãe viva. Há inúmeros casos. Né? Mas a gente sempre pensa que quando a gestação surge, aqui é uma oportunidade da gente desenvolver afeto. Então a gente convida as pessoas para isso. Mas às vezes também as mulheres não querem ser mães. Para você ver, o processo de adoção é tão desenvolvido, Leandro, que aqui em Pernambuco, e hoje já no mundo, no Brasil todo, desculpe, existe um procedimento em que a mulher comunica ao Tribunal de Justiça, ao Conselho Tutelar, que ela está grávida e que ela não quer ser mãe. Isso é acompanhado até o fim. E ela gesta a criança até o fim. E na maternidade, o procedimento é feito, ela pode desistir até o último. Quando a criança nasce, é perguntado a ela mais uma vez, ela é acompanhada por uma equipe multiprofissional, psicólogo, assistente social, pedagogo, o próprio juiz, e se ela mantém aquela posição, aquela criança, então ela é legalmente disponibilizada para adoção, para um cadastro, onde existem centenas, às vezes milhares de candidatos.
Então, essa mulher tem direito de não ser mãe. Por que só vai ser oferecida a ela a possibilidade do aborto? Quando ocorre um aborto, por que a mulher é criminalizada? Esse aborto tem muitos autores. A gente não quer que haja aborto. Mas a gente entende que, às vezes, o aborto é necessário. O Livro do Espírito fala sobre isso. Né? Se há risco de vida para a gestante, deve-se preservar a vida da gestante. Como aquele caso da criança de 10 anos cujo aborto foi feito aqui no Recife. Né? Então, existem essas situações. A única possibilidade, né? A gente sempre coloca isso como a possibilidade da lucidez. O espiritismo é muito racional e muito amoroso. Mas a gente tenta sempre evitar o aborto. Mas se a mulher ela está isolada, é abandonada, expulsa de casa, por que ela é criminosa, Leandro? No ato desesperado, às vezes, do aborto. Então, o Estado tem um papel de atender essa mulher. E essa criança vai surgir e ela segue a vida dela. E muitas vezes segue muito bem realizada. Então, pode ser que sim, alguém geste, mas não desenvolva afeto. Isso é uma coisa que vem muito da gente. É difícil a gente desenvolver isso como se fosse uma espécie de manual, né? Não tem manual, né? A gente sente, a gente vive isso com todos os equívocos. O pai e a mãe, ele sofre de culpa todo santo dia, né, Leandro? Todo santo dia. A gente tem muitas culpas, eu não fiz isso, podia ter feito isso, meu Deus, eu não levei na fono, não sei o quê, e a tarefa. Então a gente sente muitas culpas, que também é uma coisa ruim. Solte isso. Não existe mãe ideal, pai ideal. Não vamos romantizar a paternidade, nem a maternidade. Apenas dê o seu melhor e seja uma presença afetiva. É só o que seu filho quer, sua filha quer. Presença. Mais do que presente, presença. Se for pouco na quantidade, capricho na qualidade, que é outro mito. Eu trabalho muito, tenho pouco tempo, mas quando tiver naquele tempo, seja inteiro. Eu conheço uma pessoa que esteve com o Dalai Lama, e eu só estive de longe, né, assim, a 11 metros, mas nunca pude falar com ele. Mas uma pessoa disse que uma vez falou com ele e disse assim, ele falou comigo durante 2 minutos, mas naqueles 2 minutos eu tinha a clareza que ele tinha atenção totalmente em mim. Totalmente. Então foi só 2 minutos, porque ele está fazendo mil coisas, mas cada coisa que ele faz, claro, né? É o Dalai Lama. Mas a gente tem que se inspirar nos mestres. Então, quando você estiver com seu filho, sua filha, se o seu tempo é pequeno, dê a ele. Leandro teve uma hora que falou comigo, estou precisando de uma foto. Eu disse, eu vou ver desenho agora com os meninos. Mais tarde eu vou tentar mandar foto. Terminou que não mandei, né? Foi. Mas era hora de ver desenho com os meninos. Certo? E se eu puxar o celular, às vezes eu puxo o celular porque eu preciso, às vezes é necessário, e às vezes vai pro caramba, né? Então, essa presença, ela não precisa ser quantitativa, ela tem que ser de qualidade, e aí o afeto surge. Às vezes você olha para o filho, assim, bate o olho, não rola nada. Aquilo vai surgindo na convivência. Minha relação com meus 4 filhos, o afeto surgiu em tempos diferentes. Teve um dos filhos que bateu o olho e enlouqueci. Teve um que, eu estou dizendo independente de gênero, para não dar pista. E eu amo os 4 igualmente hoje, eu tenho muita tranquilidade em dizer isso, mas o processo foi diferente com cada um. Um deles foi mais tenso no início. Não é? Mas a coisa vai se encaixando, porque você se disponibiliza. Quando você se disponibiliza para amar, então o amor brota. Você prioriza. Claro que você não faz tudo perfeito, então não tem perfeição, não romantizem, dê o seu melhor, evite culpa, ofereça qualidade, ofereça presença. Quando tiver presente, escute, valorize. Esse negócio de não foi mais que obrigação é uma coisa horrível. Coisa horrível. Quando eu elogio o aluno, não vou elogiar. Agora, aluno, às vezes, eu sou meio... Eu tenho que educar no outro nível, né? É outra história. Mas aí, voltando para o nosso tema principal, quando meu filho tira uma nota boa, filho, que maravilha, que nota boa. Veja como você é inteligente. Autoestima. Trabalhe a autoestima. Mas se você não está bem com a sua autoestima, às vezes uma filha minha disse, pai, isso é coisa de velho. Eu digo, filho, eu sou velhinho. Então, se você está organizado internamente, se você está desorganizado com suas coisas,
velho, não sei o quê, que falta de respeito, eu sou velhinho. Outro dia eu disse para mim, ela disse, não, para você não é velhinho. Velho é só depois de 70. Eu acho que ela foi um momento muito interessante, que ela teve uma clareza da minha mortalidade, sabe? E aí ela não quis mais que eu fosse velho. Para que vocês saibam, eu tenho 4,9, viu? Eu tô bem ainda, tô inteiro. Mas, para eles, isso é uma coisa, né? Já passou do tempo. Eles dizem, pai, como era na sua época? Eu digo, como assim na minha época? Eu tô vivo ainda, minha gente. Ainda é minha época. Minha época é agora, né? Pô, não sou um fóssil, não. Na sua época era assim, não. Ainda é minha época. Né? Então, quando você está bem organizado internamente, você leva as coisas com leveza e o amor próprio. Uhum. Bom, vamos agora trazer para o pessoal sobre como alcançar equilíbrio emocional no lar, como alcançar um relacionamento afetivo verdadeiro, sólido. Como é que a gente pode... Existem algumas técnicas que você poderia trazer? Alguns exercícios? O que a gente poderia trazer? Existem muitas, sabe, Leandro? Esse espaço nosso aqui, ele não é tão adequado para fazer isso, né? Então, o que eu sugiro a vocês? Que busquem experiências. Por exemplo, a minha experiência, o que tem me trazido equilíbrio, fundamentalmente tem sido a meditação, né, dentro de uma certa linha, que a gente chama de shamatha. Eu posso dar essa dica para vocês. SHAMATA. Pesquise no Google, tem muitas práticas. Enfim, mas talvez a essência é assim: desenvolva um reconhecimento de que você respira. Então, traga a presença para a respiração. Tente fazer isso durante o dia, algumas vezes. Todas as vezes em que eu noto que eu respiro, eu me conecto com o corpo, eu me conecto com aqui e com agora. Então, começou a ansiedade, amanhã vou ter reunião com o chefe, não sei o quê, aí começa, e se não sei o quê, e se não sei o quê, e se não sei o quê, às vezes não dorme. Aí você respira. Traz a atenção para a respiração. E aí nota que o que ocorre na mente é um processo de ruminação, de uma coisa que não é verdadeira. O amanhã não existe verdadeiramente. Como não existe o passado, o que existe é o presente. Essencialmente, o que existe é sempre um presente. Então, fique nesse presente. Então, se é hora de dormir, o que adianta eu me preocupar com a reunião do chefe? Agora é hora de dormir. Então, eu durmo. Amanhã, quando eu estiver com o chefe, a gente vê o que acontece. Jesus disse, a cada dia o seu mal. Né? Então, a gente tem essa possibilidade de instrumentalizar esse aprendizado. Mas isso é uma coisa que a gente vai fazendo diariamente e vai buscando. Mas esse é o ensinamento mais básico. Fique presente. Isso vai dar a você uma capacidade de escuta, isso vai dar a você uma presença com seus filhos, isso vai fazer com que você, em vez de dar aquele grito, que depois você fica com remorso, quando seu filho vem, você respira. E diz, filho, agora papai está trabalhando, agora mamãe está trabalhando, agora eu não posso. Daqui a pouco, papai vai parar e vai fazer isso com você. Mas pai, papai está falando, tá? Escute seu pai. Agora eu não posso, daqui a pouco eu vou poder. Aí não minta, seja verdadeiro, seja descritivo, não fique dizendo, você sempre me atrapalha, você... Não. Chega aqui, agora eu não posso. Às vezes não dá, faz um sinal. Às vezes faz um sinal, e aí, não é? A pessoa para e você diz, olha, quando eu estiver naquela situação, você espera um pouco. Às vezes a criança é muito pequena, tem mais é que participar mesmo. Se tivesse filho pequeno aqui, estava correndo, botava no meu colo, e o problema é de vocês, não é dele. Quem manda é ele. Eu não vou deixar ele preso porque tem umas pessoas querendo escutar as besteiras que eu tenho para dizer, né? Então você vai lidando com isso com naturalidade. Isso não é um problema. Mas, quando a gente não tem esse processo interno, e esse é o terceiro pressuposto que você está fechando agora muito bem, trazendo ele para o fechamento, então se eu estou bem internamente, se eu consigo respirar, se eu consigo ter presença, se eu consigo isso, então eu me comunico de outra forma. Porque senão eu grito.
Se eu tiver em desequilíbrio, eu grito, eu ofendo. E às vezes você falou bem, tem coisas que são ditas e não podem mais ser desditas. Um dia desse estava conversando com meu pai, veja, meu pai, 70 e tantos anos, eu com 49, e a relação continua. E eu estava muito nervoso, foi naquele período, eu não podia dizer a ele que eu estava mal, porque isso é amor, porque senão ele ia ficar pior do que eu, porque isso também é amor. Né? Ficar pior do que eu é amor. E poupá-lo de ficar pior do que eu é amor. Então eu pedi socorro a algumas pessoas, mas para meu pai e para minha mãe estava tudo maravilha. Ó. E aí um dia ele ligou e tinha que conversar uma coisa e eu estava mal, impaciente, e aí fui perdendo a paciência. Normalmente eu converso. Aí a certa hora ele disse, você é muito arrogante, não sei o quê. Eu disse, não sei o quê. Aí daqui a pouco me ligou, aí eu respirei 10 segundos e escrevi para ele no WhatsApp, pai, você tem razão, eu sou arrogante. Desculpe. Esse é um dos meus muitos defeitos. Me perdoe. Eu amo você, não sei o que, escrevi. Não durou 30 segundos. Aí ele, tá tudo bem, good night. Aí soltou uma brincadeira, que ele é muito brincalhão. E hoje eu estava falando com ele. E ajudando de novo o negócio do Wi-Fi. Minha irmã insistiu em dar um celular para minha mãe, eu topei e tinha esquecido que o suporte sou eu, né? Ele não liga, eu disse, vou pedir para a Andréia aí. Não, não faça isso de jeito nenhum, porque o pai do marido dela está no hospital. E eu pensando, sim, eu não tenho nada para fazer, né? O seu irmão não está no Rio de Janeiro, está ocupado, é você. Eu digo, tá certo, sou eu. Aí eu sou suporte e espero ser sempre. Minha mãe fez uma cirurgia um dia desse, quem foi dormir com ela foi eu. As pessoas esperariam que fosse minha irmã. Né? Eu saí de Gravatá para o Jaime da Fonte, ela foi fazer uma cirurgia, disse, pai, vá dormir em casa. Gente, eu estou dizendo isso não é para, como dizia seu Coninho, não é para jogar confeito, não. É para a gente dizer das coisas simples da vida, que é isso que a gente tem que fazer. Então, passei a noite com minha mãe, era eu que levava ela no... Aí meu pai, não, mas ela está aí, não sei o que. Pai, ela me viu nu, eu vou ver ela nu, qual é o problema? Isso, besteira, vá para cá dormir, eu que durmo aqui nesse sofá. Eu coube muito bem no sofá, né? Você imagina que é 1,94 m no sofá do hospital. Mas estava lá, minha mãe com soro, eu levava ela no banheiro, depois voltava, e no final ela me agradecendo, eu disse, mãe, eu ainda ganhei um café da manhã de grátis do hospital, eu estou no lucro. Meu pai chegou de manhã cedo para me render, cheio de amor por ela, e está tudo bem, vou cuidar dos meus filhos. Então é isso. É assim que a gente segue. E a base é isso, a base é esse equilíbrio, que a gente não vai alcançar se a gente não fizer algumas práticas, não precisa ser práticas formais, práticas longas não, mas se a gente não trouxer isso para a prática, sabe, Leandro? Não adianta a gente ver 1000 palestras de Divaldo se a gente não praticar. E praticar na imperfeição. Praticar sabendo que está tropeçando o tempo todo. Pedir desculpa, eu peço desculpa aos meus filhos às vezes. Ontem eu fiz uma brincadeira com minha filha, e hoje eu pedi desculpa, filha, você está certa. Você tem que dar o limite. Mas sabe que quando seu pai faz isso, é por causa disso. Mas você está certa. Você tem que aprender a dar o seu limite de corpo. Você está certa. Então não tem nada de errado em você pedir desculpa aos seus filhos. Isso é muito legal. A minha filha diz assim, mas o pai da minha amiga disse que jamais pediria desculpa, é um absurdo. Torna o pai e a mãe muito maiores, né, Guilherme? Eles aprendem que pedir desculpa é bom. Que a gente erra. Foi quando eu disse, vou passar 2 meses agora, porque, como ele disse, né, Leandro? Eu fui no inferno, eu fui lá dentro mesmo. O capeta me segurou e disse, agora você fica. Eu disse, rapaz, me deixe ir. Aí tinha muita gente segurando meus pés, eu voltei. Mas eu disse a meus filhos, papai vai passar um tempo mal. Mas depois papai volta. E aí eu voltei. E você me ajudou a voltar. Por isso que eu estou aqui. Por isso que você... O que você pede para mim, como é que eu vou dizer não? Você foi uma das muitas pessoas generosas que disse, está morando com você. Estamos na vibração, todo dia. Isso é muito bonito, porque é assim que a gente faz, é assim que a gente vive, e é assim que é bonito. Estamos acabando? Estamos acabando. Se a gente fosse até, vamos dizer assim, resumir em pouquíssimas palavras, né, essa coisa de buscar e alcançar esse equilíbrio emocional, acho que uma das coisas que a gente pode fazer é viver a vida com simplicidade, né, Guilherme?
A maior simplicidade possível. Vamos seguir Jesus. Jesus foi o cara que mais tinha conhecimento, que mais tinha a condição, né, de quem tem conhecimento tem poder. Então, quem tinha mais poder, e ele viveu tão simplesinho, tão simples. Sim. Chegar e dizer assim, olha, filho do homem não tem sequer um travesseiro, né, para colocar, uma pedra para colocar sua cabeça, repousar a sua cabeça. E às vezes a gente fica se preocupando tanto com um carro novo, não comprar o carro novo, porque se não sei o quê. Vamos viver com simplicidade, né? Vamos amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Agora você bateu no meu coração citando Renato Russo, agora... É verdade. Na verdade, não há, e não há mesmo. Não há. Amanhã não há, gente. Vamos viver o hoje. Amanhã só vai existir quando virar hoje. Então amanhã nunca vai chegar. E o ontem já não existe mais. Acabou-se. Então viva hoje. Diga que ama hoje. Chore hoje. Sorria hoje. Abrace hoje. Diga a quem ama. Diga hoje. Diga hoje. Chegamos ao final. Eu amo você, viu, meu filho? A gente vive com declaração de amor, né? É verdade. Agora é pública, né? Agora é pública e gravada. O resto da vida. Você sabe que é recíproco, né? Então. Foi uma afinidade que a gente trouxe, inclusive, aqui ao público, né? Como a gente se conheceu e como, né, ficou essa ligação, né? Uma ligação de telefone virou ligação de coração. Que maravilha, né? É verdade. É porque já havia do coração, né? Mas só não sabia. Só não se conhecia. Só não se lembrava que conhecia, vamos dizer assim, né? É isso. Deixa eu ver aqui o último comentário que temos aqui, que é o Marcelo Barbosa dizendo assim: e acima de tudo, lembrar que a verdadeira felicidade não está nesse nosso mundo. Tá dentro da gente, né? Isso. Ela pode estar no nosso mundo, porque o nosso mundo é sempre o nosso mundo interno. Não é? O mundo surge a partir de nós. Então, Jesus disse isso e ao mesmo tempo disse: o reino dos céus está dentro de vós. A gente não precisa esperar chegar no outro mundo para ser feliz, não. A gente tem que ser feliz agora. Sabendo das limitações. Ser feliz não é ser alegre o tempo todo. Uma pessoa que está o tempo todo alegre, ela está meio atabacada, com perdão da palavra. Não vamos confundir, né? Essa pessoa ela está desinformada, inclusive. Né? Então, ser feliz não é ser alegre. Ser feliz é um estado em que você segue a vida, você lida com a tristeza, acolhe a tristeza, vive a tristeza e tenta que a tristeza seja construtiva. A alegria pode ser muito destrutiva também. Se eu estou alegre com a desgraça do outro, isso não é uma alegria boa. E a tristeza pode ser muito construtiva. Eu tenho que ver o luto. Eu tenho que viver a perda para eu poder seguir em frente. Então, a tristeza tem um papel fundamental, a raiva. Então, não confundir felicidade com alegria. As pessoas confundem. Ninguém pode ser feliz o tempo todo. Não, pode sim. Ou quase o tempo todo. Você não pode ser alegre o tempo todo. Senão você está desinformado, você está desrespeitando, inclusive, o que está acontecendo no seu mundo. E você está meio atabacado, né? É o famoso sem noção, como se diz. Então, quando eu lembro do que acontece com o meu país, eu fico triste. Mas isso não me faz infeliz como um Estado. Certo? Então, só porque o Marcelo falou isso, e foi uma fala boa, mas só dando esse outro olhar que você começou a dar, Leandro. É assim, o mundo surge a partir de nós. E surge junto com o outro. Que deve surgir como legítimo na relação, como dizia Maturana, e agora está dizendo lá do céu. Eu costumo muito dizer assim, mesmo nos dias em que a gente não está com muita vontade de sorrir e tal, eu costumo sempre dizer assim: sorria, a vida é bela. Obrigado, querido. Vamos deixar assim, que está muito bem fechado isso. Isso aí.
Querido, eu queria muito lhe agradecer por essa reflexão toda que você nos proporcionou, que a gente fez aqui com a participação do pessoal. Você gostaria de fazer uma prece final, querido, para arrematarmos? Podemos fazer isso. Então vamos nos conectar, todos nós juntos agora, captar as energias que vêm do alto, sentir a presença dos bons espíritos, sentir a presença das energias amorosas. E vamos dedicar essa prece a todas as mães, e especialmente às mulheres que no dia de hoje choram a perda dos seus filhos. Quantas e quantas estão hoje sentindo essa distância, que é temporária, nós sabemos, mas ainda assim, para nós é tão doloroso. Então, em homenagem a estas mães, cujos filhos não estão nos braços, nós rogamos a Ti, Jesus, e a Maria, Tua Mãe Santíssima, a Mãe de todos nós, que as consolem, que derrame sobre todos nós as Tuas bênçãos, para que possamos seguir em frente, firmes, fortes, serenos, e que assim possamos, então, cumprir o nosso papel na Terra. Muito obrigado. Assim seja. Valeu, querido. Valeu. Deixa eu trazer aqui. Eu vou mostrar uma foto aqui de como você estava quando a gente se conheceu. Ixi! O tempo do cabelo preto. Eita! Nem tanto assim. Já tem umas mechas. Aí, ó. Olha, essa famosa 3x4 caprichada aí, né, para um documento. Obrigado, querido. Obrigado a todos. Beijo de coração. Muita paz para você. Sucesso, viu? Beijo para todos. Estamos se vendo aí. Sucesso. Deus te abençoe. Tchau, querido. Deus te abençoe. Valeu. Beijão, gente. Até a próxima semana, se Deus quiser. E Ele quer. Se Ele permitir, é outra história. Mas Ele sempre quer que a gente esteja juntos. Beijos a todos. Até domingo. Valeu, querido. Tchau, tchau. Muita paz. Tchau. Você também.